Pais amados, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Depende aí do horário que você está assistindo essa videoaula. Glória a Deus, aleluia, né? Que bom estar com você aqui de novo. Me perdoa aí, eu combinei de passar para vocês ontem, mas ontem me perdi e acabei não preparando a aula, estou mandando a aula para vocês hoje, amém? Glória a Deus, aleluia, por isso, né? Porque estamos aí nesse tempo aí de pandemia, mas não podemos parar, não é? Temos que continuar sendo igreja, temos que aproveitar isso que nós estamos ouvindo e vendo, né? Sobre escatologia, a doutrina dos últimos dias, e entender, queridos, eu tenho buscado que nós temos que cumprir o nosso chamado, né? E o propósito da igreja está aqui, da gente permanecer em pé, é que nós somos igreja de Cristo. E como igreja nós temos uma responsabilidade muito grande, amados, muito grande, não é? De ser o sal da terra, a luz do mundo, de pregar o evangelho. Então assim, não pare, querido, mesmo nesse tempo, não vamos deixar de andar junto, não vamos deixar de estar no propósito, não vamos deixar de congregar, mesmo que seja online, nos ajude em oração. A gente está aí buscando um entendimento desse tempo, né, para estarmos congregando, daquilo que precisamos estar fazendo. Então, é um tempo onde a gente às vezes percebe o anticristo o diabo querendo usar esse momento para instituir o governo do anticristo, né? A Bíblia diz isso, João diz isso, né? Já existe anticristos, né, que estão agindo, esse movimento. Então nós não podemos entregar a igreja, não podemos entregar a nossa família, não podemos entregar a nossa fé. Independente do tempo, nós temos que continuar lutando. A igreja ela já vem lutando há mais de 2000 anos. A igreja resistiu o nazismo, resistiu várias coisas. Então nós temos que continuar. Então, você viu aí, né, sobre a grande tribulação, o que vai acontecer. E mesmo na grande tribulação tem pessoas que não vão aceitar Jesus, né? Eu estava pensando nisso nessa semana, a semana que passou, que eu compartilhei com vocês, né? Às vezes pode parecer que a grande tribulação é um Deus que não ama as pessoas. Não, querido. É a manifestação da ira de Deus, porque o homem negou a salvação. O homem não quer a salvação. O homem tem destruído a humanidade, tem destruído o planeta. E o ser humano é coração duríssimo. Nós vamos ver aqui no milênio, não é? Nós acreditamos no milênio literal. Eu vou trabalhar alguns pontos aqui com você. Então, a visão do Minova, nós cremos no arrebatamento, é pré-tribulacionista. Jesus vem antes da grande tribulação, não é? Ele vem, eu sempre digo, a igreja é arrebatada 6 horas e o anticristo se manifesta 6:01, o governante mundial, o anticristo. E 7 anos nessa grande tribulação, 2 períodos de 3 anos e meio, e aí no final Jesus vem para reinar com a sua igreja. Ele prende Satanás por 1000 anos, esse 1000 anos é literal, tá? Nós cremos numa literalidade lá de Apocalipse capítulo 20, não é? Eu vou te falar aqui que só existe duas situações, são 4 situações distintas, que ali em Apocalipse 20 não é literal, mas na regra de hermenêutica, o número, ele é literal, ele é o seu significado, a sua quantidade expressa, o número expressa uma quantidade, e Apocalipse argumenta isso, entendeu? Então, por isso que nós cremos no reino literal, tá? De 1000 anos, amém? Então, vamos orar, você vai pesquisar, e eu quero, querido, que você finalize aí, fazendo o seu resumo, né? E colocando ali o seu ponto de vista. Não é só você, não quero que você coloque lá amilenista, pós-milenista, né? Que são duas visões, que o amilenismo já foi mais forte, hoje ele já não é, tá surgindo um fortalecimento do pós-milenismo, mas quando se vai para a palavra, não tem como você encaixar a palavra sem acreditar no milênio literal, não tem como, pelo que já está acontecendo. Então eu quero que você finalize, faça o resumo com a sua conclusão objetiva. Não é só pegar lá, eu dei uma olhada em alguns trabalhos, né? E agora eu finalizo essa semana, a partir de amanhã corrijo todos,
Então quero que você traga um resumo objetivo, consolidado, não só colocando lá os pontos, não só colando, copiando e colocando os pontos, é um resumo objetivo. Amém, querido? Então vamos orar em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, te agradecer por esse momento e pedir a Deus que a sabedoria do alto, Jesus, sobre o milênio, sobre aquilo que a tua palavra nos diz, sobre aquilo que o Senhor mostrou para o apóstolo João ali em Apocalipse, que isso seja uma realidade nossa, Senhor, seja uma realidade que nós possamos compreender e viver essa revelação do Senhor em nossos dias. Dias tão conturbados, dias que precisamos de uma revelação, não uma nova revelação, mas se voltar para a tua palavra. Abençoa os teus filhos, fala com eles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, para começar, o que significa os 1000 anos ou milênio, né? Eu vou conceituar aqui, significa o quê? Logo após a segunda vinda de Cristo, Satanás será capturado, aprisionado, né? Segundo o que Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 e 2 diz. E encarcerado pelo abismo, que será fechado e selado. Versículo 3 de Apocalipse diz isso, esse período. De modo que Satanás não enganará as nações por 1000 anos. Esse governo de Cristo, logo depois do final da grande tribulação, qual a importância disso? Qual o objetivo de Deus instituir o seu reino? É manifestar o poder de Deus e o governo de Cristo na humanidade. Tá? Então, Satanás ele vai ser aprisionado, ele não está sendo julgado ainda. No final do reino milenar, aí Satanás vai ser destruído por completo. Mas por 1000 anos, quando esse governo de Cristo for instituído, não é? E esse governo de Cristo, eu separei aqui, ele vai ser instituído com 3 grupos de pessoas, tá? Os santos do Antigo Testamento, lá de Daniel capítulo 12, versículo 1, versículo 2, versículo 6 e versículo 13. Então, os santos do Antigo Testamento, os santos da tribulação, aqueles que aceitaram Jesus na grande tribulação, não é? Vai ter salvação na grande tribulação, não vai ser fácil, muitos vão morrer, aí vão ressuscitar, vai haver essa ressurreição aí na grande tribulação. Os santos que passarem, né, que tiverem ali no final com a volta de Cristo, vai ter gente que vai estar viva, tá? Então são com os santos do antigo, os santos vivos e ressurretos, tanto judeus quanto gentios da grande tribulação, e a igreja do Senhor Jesus que vai ser arrebatada. Então são essas pessoas junto com Cristo que vão participar do reinado milenal de Cristo aqui na terra. Tá bom? Então é muito importante nós entendermos isso. Esse grupo de 3 pessoas, esses 3 grupos de pessoas, tá? O número e o tempo que ele significa, nós acreditamos que ele é literal. Por quê? Se você pegar Apocalipse, não é? Você vai ver lá, as 7 igrejas é literal, os 7 anjos relatados em Apocalipse capítulo 1 é literal, você vai ver as 12 tribos, lá em Apocalipse, os 12 apóstolos, são números reais e históricos. Então a história comprova. Então não é uma simbologia ali. Aí você vê as 10 lâmpadas, eu estou vendo aqui o que eu estou falando para vocês, os 5 meses de Apocalipse 9:5, 1/3 da humanidade, 1260 dias, capítulo 11, versículo 3, e fora outras referências. Todas estas passagens usam números em seu sentido comum, não é? Ele não é uma linguagem figurada, é como pegar uma borracha e dizer que é só uma. Então você vai ver no contexto histórico que esses números são literais, tá bom? Então nós temos que entender. Segundo o autor aqui da enciclopédia popular da profecia bíblica, que eu falei para vocês no início, que é da onde nós tiramos aqui a base do nosso estudo, né, a base daquilo que nós trabalhamos com vocês, de Tim LaHaye, Eds Hindson e outros autores. Apenas em 2 ocorrências, né, os 7 espíritos em Apocalipse 1:4 e o número 666 em Apocalipse 13:18 são certamente exemplos de utilização simbólica,
Sobre o 666, eu não estou dizendo que ele não está argumentando que ele não existe, ele é um fato real, mas tem ali uma simbologia em cima do 666. Então pode ser um código de barra, né? Pode ser um chip. Nós já estamos vendo isso, né? Alguns bancos hoje você já coloca ali. Então são situações na sua mão, são situações que elas são utilizadas a numerologia ali de uma forma simbólica. Todas as outras são referências numéricas. Então por isso que nós acreditamos na literalidade dos 1000 anos, tá bom? Se nós formos pegar a história teológica e bíblica, nós vamos ver que na era da igreja apostólica, que a gente chama da igreja que começou em Atos, e você vai ver lá, nos escritos de Papias, Barnabé, Justino Marte, Irineu e Tertuliano, todos eles acreditavam na literalidade dos 1000 anos, desse reinado milenar. Apenas depois, né, lá com Agostinho, que aí começou a ter uma mudança. Agostinho acreditava que eram bênçãos espirituais, né? E por isso que nós temos aí essa questão da pobreza da igreja católica, mesmo que alguns historiadores dizem que Agostinho, ele tinha uma visão amilenista, mas ele acreditava na literalidade dos 1000 anos. Então foi a partir do século V, não é, que começou a ter uma visão que não se acreditava na literalidade dos 1000 anos. Mas o começo da igreja, a igreja primitiva, ela tinha dentro da sua teologia que era literal. É muito interessante, tem muita coisa hoje que a gente acha que a igreja primitiva não praticava. A primícia, você pode depois dar uma pesquisada no Didaquê, que era como o nosso discipulado que nós temos no Nova Aliança. Eles usavam a primícia, eles usavam o discipulado. A igreja primitiva, queridos, não era a igreja que a gente vê hoje, que muita gente fala assim, uma igreja que era solta. Não, eles eram muito rígidos na doutrina dos apóstolos. Só para você ter uma ideia, eles jejuavam 2 vezes por semana, no mínimo. Era uma igreja que sofria perseguição, mas ela tinha uma base doutrinária muito firme, muito sólida. A disciplina dentro da igreja primitiva, querido, era algo, quem sabe vai ser tema aí de um módulo nosso. A disciplina que eles tinham, hoje, você disciplinar um membro, dias atrás eu vi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, menos de 3% hoje dos pastores disciplinam os membros. Por quê? Porque hoje o crente, não, eu sou de Jesus, Jesus me ama, não presta conta, não quer ser disciplinado, você coloca aí, vamos fazer isso, vamos jejuar tal dia, vamos fazer aquilo. A indisciplina hoje é o que voga na igreja, né? Por isso que você vê uma igreja fraca, não tem mais conversões verdadeiras, é uma igreja que está na mídia, mas não tem poder nenhum, não tem poder nenhum. Então, isso é tema para você pensar. Então, a igreja até o século IV, ela acreditava na literalidade. Depois, com Agostinho, igreja católica, nós vimos isso, a conquista de terras, ela foi enfraquecendo, foi entrando uma visão aí perigosa, porque a igreja queria conquistar terras, ela perdeu a essência da mensagem. Então, assim, outra coisa, a palavra milênio vem do latim, que significa o quê? Mil e anos. Anum, que significa ano. Então, milênio, não é? Durante o milênio, Cristo reinará no tempo e no espaço. Então, esse vai ser o governo de Cristo. Existem 3 visões. A milenista não acredita no milênio, acredita que isso já está acontecendo. Que o diabo está preso, isso é uma mentira, porque a Bíblia diz lá em Pedro que o diabo está ao nosso derredor. Deus mostra isso lá em Jó. A Bíblia fala no Novo Testamento, Jesus fala lá em Lucas, né? O diabo, ele está atuando, o diabo tentou Jesus, então ele não está preso. Os amilenistas creem nisso, tá? Então, não tem base nenhuma. A interpretação pré-milenista ensina que o reino terá início logo após a segunda vinda de Cristo, não é? Será um reino literal sobre a regência de Cristo, que perdurará por exato 1000 anos. Tal posição não se fundamenta apenas na interpretação literal das profecias,
presente no livro de Apocalipse, mas também nas inúmeras profecias messiânicas encontradas no Novo Testamento. Não tem como não ter o milênio, senão não tem sentido a aliança abrâmica, a aliança davídica e a aliança com Deus, com a igreja. São alianças que você encontra lá no Velho Testamento. Quando você vê lá a aliança de Deus com Abraão, se você tirar o milênio, né, é como nós falamos sobre a vinda de Cristo em 2 tempos: o arrebatamento e depois o governo, o milênio, que ele vai vir como rei e governar sobre a terra. Se você não tiver a posição teológica, que você acredita na literalidade do milênio, você não vai encontrar base para cumprimento dessas profecias. Você tem que negar isso. Isso é muito perigoso, tá? Então, o cumprimento dessas promessas, da aliança de Deus com Abraão, com Davi e com a nova aliança que fala lá em Jeremias, que é a igreja, você só vai encontrar a materialização desse propósito se a igreja tiver uma visão pré-milenista, tá? Outra coisa, a prisão de Satanás durante o milênio efetivamente possui um propósito divino. Deus vai manifestar ao homem a sua justiça perfeita e dará ao homem novamente, ele já deu lá no Éden. Adão e Eva não tinham justificativa para pecar. É difícil dizer isso. Mas mais uma vez, com o milênio, Deus mostrará ao homem, Deus dará toda condição ao homem para viver e para adorar a Deus e não ter nem problema. O diabo vai estar até preso. Deus vai mostrar, nós vamos falar aqui no final, querido, que o problema do ser humano, já pensou você ter um governo perfeito? O governo de Cristo vai ser perfeito. É importante eu dizer aqui para você que, embora o reino do Messias seja universal, a sede do governo será em Jerusalém. Literal. Para se cumprir o que está escrito na Isaías capítulo 2, versículo 3. De Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Embora, é como nós imaginamos aqui, a sede do governo nacional do Brasil, do governo federal é Brasília. Mas, em tese, né? Apesar que hoje não estão querendo deixar o presidente governar, só que no reinado de Cristo, querido, Deus é teocrático. O governo de Deus não é democrático, é teocrático. É por isso que Deus ficou triste com Israel, quando eles chegam para Samuel e pedem um rei. Desde o princípio, então, Deus vai cumprir essa promessa. Querido, os planos de Deus não podem ser frustrados, nem por causa do pecado do homem. Então Deus, no governo dele milenar, ele vai mostrar o governo dele, vai trazer a perfeita paz. A sede é lá, mas ele vai instituir, esse seu governo vai ser abrangente por 1000 anos, como eu já falei, não é? Os participantes do milênio serão os santos do Antigo Testamento, os vivos e os ressurretos da grande tribulação, tá? Da grande tribulação. Outra coisa, esses dias me perguntaram, e aí? E quem passar pela grande tribulação, vai ter um corpo transformado? Não, os vivos não. Os vivos não. Eles vão continuar tendo a vida e até procriar, tá? Na grande tribulação que eles passaram. Então isso aqui é uma das coisas do mistério de Deus, mas você tem que entender isso. Fica aí quietinho aí, tá bom? Não vai aprofundar mais não. Outra coisa, os santos, né? É como eu falei, que escaparem da grande tribulação, que vão governar, que vão estar com Cristo no milênio, eles estarão no seu corpo natural. Muitas pessoas podem perguntar assim, mas por que Deus não prende o diabo de uma vez, querido? Né? Já que prendeu ele por 1000 anos, por que vai ter que soltar? É para Deus mostrar, querido, porque no fim do milênio revelará que o coração do humano corrupto ainda estará disposto a crer nas mentiras do diabo. Deus instituiu o seu governo por 1000 anos, tudo perfeita paz, tudo perfeita harmonia, tudo funcionando. Ele solta o diabo e você acredita que ainda vai ter gente que vai acreditar no diabo? Mesmo vivendo os benefícios do reinado, tudo, isso é para mostrar, querido, para o ser humano, como que o nosso coração é corrupto. Querido, não é, nós temos dito isso, não é a crise que nos tira de Deus, é a corruptibilidade do nosso coração. E mesmo recebendo um coração novo, e mesmo tendo isso, se nós não mantivermos
um relacionamento com Jesus, apenas um relacionamento vivo com Cristo, apenas um relacionamento diário, mesmo lá no milênio, eu creio, nós vamos ter que desenvolver por decisão nossa, porque, querido, Deus não obriga ninguém a seguir. Nos 1000 anos, Deus vai criar um ambiente favorável, e mesmo assim, querido, vai ter pessoas que vão querer. Creio, espero eu que nós não sejamos esses. Nós mesmo ali, diante daquilo que Deus criou, nós tomemos a posição de se manter, porque senão, querido, no dia do juízo do trono branco, a gente pode ter problema. Tá? Porque aí vai vir a instituição do trono branco. O trono branco é para aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. É para todos os ímpios que ressuscitarão, não para ter uma nova chance, mas para ser lançado no lago de enxofre, verdadeiramente no inferno, com o diabo, o falso profeta e a besta. Então, assim, esse período de 1000 anos é para mostrar, né, esta era de ouro, como diz o autor aqui, não será apenas a forma de Deus estabelecer vínculos históricos, mas também restituirá ao homem por meio de Deus, por meio do Deus homem Jesus Cristo, o domínio perdido da queda de Adão. Se Adão foi perdido, em Cristo tudo vai convergir de novo, e até aqui nessa terra, antes dessa terra ser destruída completamente. Não chegou ainda novos céus e nova terra. Deus vai reinar aqui. Ele vai reinar aqui, ele vai mostrar o seu governo aqui. Ele vai estar resgatando aquilo que foi perdido em Adão. O Messias será engrandecido como filho de Davi. Ele ocupará o trono de Davi e reinará sobre a casa de Davi, a partir da cidade de Davi, Jerusalém, cumprindo a profecia dada a Davi. Então, querido, mesmo em meio a esse governo de Cristo, um governo de paz, nesse governo de paz, nesse governo de Cristo, não vai ser um tempo de tristeza. Segundo Isaías, querido, capítulo 9, versículo 3 e 4, será um tempo de alegria, um tempo de glória. Isaías 24, 23, um tempo de justiça, haverá justiça, não haverá corrupção. Isaías 9, 7. Tem mais, conhecimento pleno. Isaías 11, versículo 1 e 2. É um tempo que vai haver instrução vindo direto de Cristo, direto do seu governo. Isaías capítulo 2, versículo 2 e 3. O fim da maldição sobre a terra e a eliminação de toda enfermidade. Não haverá enfermidade, mesmo nessa terra aqui. Isaías capítulo 11, versículo 6 a 9, capítulo 33, versículo 24. Maior expectativa de vida, Isaías 65, 20. Prosperidade no trabalho, as pessoas vão trabalhar e serão prósperas. Prósperas, Isaías 4, 1, 35, 1 e 2, 62, 8 e 9. E harmonia no reino animal, tudo aqui no milênio. E mesmo assim, depois que o diabo for solto, para mostrar o quanto que o coração do homem é maligno, Deus cumpriu a vontade dele, porque, querido, Deus tem que mostrar que ele é o Senhor. Não é que Deus precisa disso, o ser humano precisa entender. O ser humano acha que é Deus, e ele acha que é Deus até na condição que ele pode seguir a Deus sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus, e não tem como. Então o milênio não é para engrandecer o diabo, é para mostrar o poder de Cristo. O que o Senhor diz? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então, e mesmo em meio a isso, né, mesmo Deus trazendo essa verdade, muitos ainda vão se voltar às mentiras do diabo, para mostrar a malignidade do coração do ser humano. Então, 1000 anos será um reino para a manifestação do senhorio de Cristo, do governo de Cristo, do governo dele com a igreja. Nesse final nós vamos julgar os anjos, nós vamos julgar os homens. Paulo fala isso lá em Coríntios, tá? O diabo vai ser solto, mas depois ele vai ser derrotado. Então o 1000 anos, o milênio é para engrandecer o poder de Cristo sobre a terra. O que foi perdido em Adão vai ser recuperado no Deus homem, Jesus Cristo. Amém, amados? Então você prepara o seu resumo, dê mais uma pesquisada, fique à vontade, não é? Entenda que o milênio é literal, a visão pré-milenista é a única que nós encontramos a base para o cumprimento das alianças abrâmica, davídica e a nova aliança com a igreja. Aceitar o reino milenar de Cristo. Amém? Então, assim, que Deus abençoe você. Mande o resumo para mim até sexta-feira, que sábado nós já estamos liberando uma nova atividade para você. Amém? Então Deus vai te abençoar. Busque, estude,
faça o teu resumo para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar os meus irmãos, eu quero abençoar cada um que vai estar vendo essa aula, assistindo essa aula, dê a sabedoria necessária. Pai, naquilo que nós cremos, o reino milenar de Cristo é literal, para que os cumprimentos da aliança que o Senhor fez com Abraão, que o Senhor fez com Davi, conosco, com a igreja, se cumpram. Então dê-nos o entendimento necessário, a sabedoria, e traga paz e edificação ao nosso coração. Eu abençoo os teus filhos que vão ver essa aula, com a glória e com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.